Você já parou para se perguntar quem realmente é a Dolores? Por que ela tá sendo tão comentada assim no KOF 15? Ela tem ligações com histórias reais e umas coisas bem absurdas que eu descobri graças à SNK e à Coach Media, que me fizeram um convite para fazer este especial pro Brasil para o lançamento de KOF 15. Por isso estamos estreando esse novo quadro onde conto a história, o desenvolvimento, referências, teorias, bastidores e curiosidades do seu personagem favorito. Então se quiser ver ele aqui sendo decifrado, deixa um like e se inscreva aqui no canal, sem esquecer, claro, de clicar no sininho das notificações, beleza? Sem mais enrolações, vamos descobrir juntos quem é a Dolores, e quem vai me ajudar nisso é o Speed, do sensacional canal By Speed, começando pela tensa e impressionante história dessa incrível guerreira. No meio do deserto do Saara, mora uma mulher mais madura chamada Dolores. Ela é uma eremita, pois escolheu se retirar da civilização comum e se isolar com o objetivo de se dedicar às suas crenças sobre o universo de almas, fantasmas ligados a pessoas vivas, poderes inacreditáveis e a mãe de toda a criação, Otoma Haga. Mas para o povo da cidade mais próxima, aquilo era apenas histórias folclóricas de uma crença já praticamente extinta. Mas por dizer que se comunica com espíritos da terra, ela passou a ser considerada uma médium. E por isso muitas pessoas se consultavam com ela querendo conhecimento, conselhos e saber o futuro. Um certo dia na cidade, ela encontrou uma criança órfã que mendigava na rua. Ninguém nunca havia visto o rosto de Kukri antes, por simplesmente ignorá-lo. Mas Dolores viu algo a mais nele, por isso o convidou para morar com ela e ser um de seus discípulos em suas crenças e habilidades. Para quem não tinha nada, aturar as histórias aparentemente sem sentidos daquela mulher em troca de comida e um teto, mesmo que isolado no deserto, era muito melhor do que a vida atribulada que tinha nas ruas. E assim, a relação de mãe e filho adotivo começou. Só que algo aconteceu. Após 7 anos dormindo no meio do deserto, enquanto ignorava as escrituras e ensinamentos mostrados por sua mãe, absolutamente do nada, Kukri simplesmente passou a ter poderes de areia. Só que ele não podia contar a novidade à sua mestra, pois ela estava na cidade. Mais do que isso, ele não sabia o que fazer ou como controlar aquilo, e quanto mais impressionado ficava, mais seu poder aumentava, e assim mais desesperado ficava, até não ter mais controle daquilo e criar uma gigantesca tempestade de areia que passou a sugar toda a umidade em volta, crescendo sem parar. Aquilo não só poderia matar o desesperado Kukri, mas também todos da cidade próxima. Então logo que percebeu o que estava acontecendo, Dolores tomou uma decisão importante. Foi até o local, segurou seu amuleto e entrou na tempestade para salvar seu filho. Lutando contra aquela quantidade absurda de areia, Dolores usou todo o seu poder de lama para resgatar Kukri e conseguiu. Orgulhosa por ter finalmente entendido seu poder e visto que tudo o que ela falou era verdade, Dolores exausta não resistiu e morreu nos braços do garoto, deixando como último gesto um sorriso de satisfação e felicidade, como uma mãe geralmente faz quando seu filho conquista algo importante. E assim como ela havia ensinado Kukri, se as pessoas surgissem com uma espécie de mãos fantasmas com elas, era porque aquele universo estava em risco de ser destruído, mas também queria dizer que havia uma chance de trazer mortos de volta à vida. E esse se tornou o principal objetivo de Kukri no KOF. Assim como sua mãe o ajudou a ensinar a viver, ele usou os ensinamentos dela sobre o Verse e trabalhou para trazê-la de volta à vida em The King of Fighters 15, vários anos após ela ter morrido. Mas após finalmente voltar à vida, ao invés de procurar seu filho, Dolores tinha algo ainda mais urgente que isso para fazer. Ela imediatamente resolveu procurar Ryder, pois se ela voltou dos mortos, significa que o universo ainda continua em risco de extinção, e para acabar com a ameaça que vem com isso, Dolores precisava encontrar e unir os dois jovens com as mãos fantasmas, os espectros amplificados, para derrotar o que vem depois, para apenas após isso ela poder finalmente encontrar o seu filho Kukri, para viver o resto de sua vida juntos e de forma que sempre sonharam. KOF 15 acontece imediatamente após Dolores convencer Isla a participar do torneio junto a ela e Ryder, mas chegando lá nem todas as coisas acontecem como planejado. Dolores é do Mali, país onde encontrou o Kukri, e a sua cultura, que para muitos é peculiar, é a principal inspiração para os poderes de ambos. A referência do Kukri, que é sobre o deserto do Saara, que fica no norte do Mali, é bem fácil, né? E a própria história deles conta isso, mas a Dolores é bem mais complicada do que apenas uma referência. No site oficial da SNK em inglês, é dito que ela controla os poderes da Terra Sagrada. Já no site em japonês, é dito que ela controla os poderes da Lama Sagrada.
sagrada. E qual é o certo? Na verdade, pode não ser nenhum dos dois. Segundo a cultura do Mali e as referências na personagem, os poderes de Dolores, ao que parecem, são inspirados em uma mistura de argila, palha, cocô de boi e manteiga de carité. Bizarro, né? Esse material é chamado adobe, muito comum na arquitetura do Mali, e que quem vê de fora simplesmente chama de lama. Como bem observou o pai Kik Jacob em sua análise, o adobe é muito importante para o Mali, pois é um dos materiais mais usados na construção de casas. Já a parte sagrada dele vem de um evento muito importante lá que acontece anualmente, a rebocada da Grande Mesquita de Djiné, um grande templo tombado como patrimônio mundial pela Unesco. Também é possível ver referências da arquitetura tradicional do Mali nos golpes da Dolores, como o antiaéreo Nash, que cria uma espécie de cofre de lama prendendo o adversário ali. Isso também é uma referência às construções em adobe, como as vistas na cidade sagrada de Timbuktu. Mas a maior coincidência que eu encontrei envolve a saga Chunin inteira, e é bem curiosa. O Mali é um país de maioria muçulmana, mas nele há também um povo muito misterioso chamado Dogon. Eles são uma tribo esotérica, conhecida principalmente por sua grande admiração por astronomia e por conhecerem certas informações precisas sobre o sistema solar antes que o resto da humanidade com equipamentos de última geração descobrisse, como um sistema binário próximo ao Sol e a estrela Sirius B. Inclusive, isso é referenciado na entrevista de Dolores no site de KOF 15, onde ela diz que sua rotina envolve observar os corpos celestes. Mas que isso, muito resumidamente, segundo o antropólogo francês Marcel Grillet, na religião Dogon, dois seres espirituais gêmeos, os Gnomons, têm seu nascimento vinculado à vinda na Terra de um outro ser maior, porém imperfeito, conhecido como o Chacal. Além disso, Ama é a suprema divindade da criação e vive no espaço flutuando em volta da estrela Sirius. Isso te lembra algo? Essa é uma história muito parecida com a de Shunei, Isla, Reverse e o Tomaraga. Eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas no final do time das agentes secretas em KOF 15, eu começo a falar sobre um chefe do game e ao mesmo tempo descreve basicamente todo o ponto central da crença em Ama e sua importância para a humanidade de acordo com os Dogon. Muitas coincidências, né? Embora a SNK não tenha comentado de forma oficial sobre as reais inspirações, essas ligações com os Dogon também explicariam o motivo das roupas de Dolores serem tão diferentes das roupas femininas tradicionais do Mali, indo para um estilo que para alguns seria muito sexualizado. Porém, isso acontece provavelmente porque ela não segue a cultura comum do povo do Mali, com trajes com muito tecido e coloridos, mas sim segue a tradição Dogon, que não só usa menos roupas, como não vem como algo sexual mostrar certas partes do corpo, como geralmente se entende na cultura ocidental, o que acaba causando cenas como essa. De alguma forma, o poder dela me lembrou bastante o do Kukri. Mas além dessa, outra parte importante do design dela é o seu colar. É apenas tocando nele que ela ativa seus poderes para realizar seus ataques que usam lama. É nesse colar que está o segredo do poder de Dolores. O olho do sábio, a joia roxa no centro do seu colar, é passada de geração em geração aos seguidores da crença da personagem, e que por isso, provavelmente, Kukri poderá herdar no futuro. Ao que tudo indica, o olho do sábio foi criado exclusivamente para o lore de The King of Fighters 15 e tem ligação direta com Fatal Fury 3 e os pergaminhos da dinastia Qin que o Gizzy tanto queria no game, acreditando que eles dariam a ele poderes inimagináveis. Essa dinastia realmente existiu no mundo real e foi a primeira a comandar a China por volta de 2006 a.C. E, por muita coincidência, a religião dela acreditava que os espíritos dos mortos iam para uma outra dimensão paralela ao que vivemos e que poderiam ser acessados por meio de médiums, exatamente como Dolores. O olho do sábio é provavelmente o que faz o intermédio entre o portador dele e a dimensão onde estão os espíritos. Em resumo, Dolores é possivelmente uma mistura de influência da cultura tradicional dos Dogon com a história religiosa da antiga China. Tá, mas e as poses que ela faz? Então, muita gente aponta para uma suposta referência à Bayonetta, personagem do hack and slash do criador de Devil May Cry, mas eu não tenho tanta certeza assim que há uma ligação direta não. A Bayonetta faz danças com referências bem sugestivas, então
Então não é simplesmente fazer poses como a Dolores faz. E nisso, o Pai Geek pegou outra boa possível referência. Me diz aí, qual que é o anime conhecido por suas poses extravagantes? JoJo Bizarre Adventure. Exatamente. No arco do anime chamado Vento Áureo, há um personagem chamado Seco, que possui um stand, uma espécie de poder espiritual que o ajuda a lutar e que lhe dá poderes para controlar a lama. Isso lembra muito o espírito que aparece sempre ao lado de Dolores quando ela usa esses mesmos poderes. Inclusive, a parte final do seu clímax é muito parecida com esse ataque devastador do Seco no anime. E essas não são as únicas JoJo references que ela tem. A jovem Malena, no arco Stardust Crusade, foi dublada pela mesma atriz que dá voz a Dolores. A dubladora Yuko Kaida, uma profissional muito requisitada com mais de 20 anos de carreira, sendo a voz oficial no Japão para Emily Blunt, Anne Hathaway, Michelle Rodrigues e Gal Gadot, com grandes atuações em animes como The Promised Neverland, Bleach, One Piece e Gintama, além de ter participado da versão japonesa de diversos jogos de muito sucesso, como God of War, Resident Evil 2 Remake, Soul Calibur 4, 5 e 6, Fallout New Vegas e vários outros, sendo ela a voz de Lara Croft no Japão na franquia Tomb Raider. A mulher braba igual a Dolores. A única coisa que eu não consegui achar uma referência concreta e diretamente relacionada à personagem é o nome dela. Dolores é um nome de origem espanhola, que literalmente significa apenas dores, só que não é um nome popular no Mali, e nem faz muito sentido para a personagem, o que me gera muitas suspeitas se esse é realmente o nome dela mesmo, e se ela não está escondendo algo a mais em sua história e em seu futuro na franquia The King of Fighters. Mas o que sabemos é que todas essas decisões e escolhas para que a eremita tenha um motivo. Em entrevista ao site VG247, Yusuke Ogura, diretor criativo de KOF 15, explicou a criação da lutadora. Dolores está profundamente relacionada ao enredo de Kukri, e então seu design teve que se alinhar com o dele. Você pode ver como seu controle de solo sagrado é semelhante à areia de Kukri. Nós não tínhamos uma forma específica de roupa tradicional em mente ao desenhá-la, mas queríamos que ela fosse revigorante e legal, ao mesmo tempo bonita o suficiente para diferenciá-la de outros personagens. E pra mim, conseguiram. Dolores é uma personagem com uma história incrível, muita personalidade, um gameplay bastante interessante e um design, digamos, carismático. É um dos vários acertos de KOF 15, como eu falei na minha análise. Agora só resta saber porque o enigmático Xanadu no KOF 14 tem trajes similares aos de Dolores e Kukri. Se contar naquela citação de vitória contra o Shunei, que é basicamente o resumo da história do KOF 15 inteiro. E aquele final lá no game anterior também que mostra duas estrelas similares a Sirius. Estranho, né? Tem um vídeo do Luciano Lute com o John Sattler, onde eles interpretam as falas do grandão, e agora que vimos o KOF 15, eu percebi que eles basicamente acertaram tudo. No final desse vídeo eu vou deixar um link aqui para caso você queira ir lá ver. Eu acho que vale a pena, assim como dar uma olhada no canal do Speed também. Se inscreve lá nele também, porque ele vem com muito conteúdo de KOF 15 no canal dele, e eu recomendo bastante. Mas e aí, qual é a sua teoria? Gostou da Dolores? Se inscreva aqui no canal Segredo dos Games para mais, e se puder compartilhe, deixa um like, clique no sininho das notificações para me ajudar a fazer mais vídeos como esse. E me diga qual o próximo personagem você quer ver decifrado aqui no canal. Poison? Johnny Cage? Ed Gordo? Baiken? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E muito obrigado a SNK e a Coach Media pelo convite e a parceria. É uma honra muito grande para mim. E obrigado também ao grande Fábio Filho por ter feito a ponte para isso acontecer. E aqui está o maravilhoso vídeo do Pai Geek analisando o trailer da Dolores. Já aqui o do Luciano Lute com o John Sattler falando sobre o Xanadu. E aqui a minha análise sincera sobre os prós e contras de KOF 15. Espero que goste. Obrigado por estar aqui, te vejo no próximo vídeo. Buenas!